Quem criou Deus se tudo tem que ter um Criador? Nossos jovens vêm sendo bombardeados nas universidades com questionamentos a respeito de Deus, a respeito da Bíblia e recebem um monte de materiais evolucionistas. E uma das perguntas mais indagadas pelos ateus evolucionistas aos cristãos que creem na Bíblia e acreditam que Deus criou o mundo é: se tudo tem um Criador e nada vem do nada, quem criou Deus? Essa pergunta é baseada no pressuposto que tudo tem um começo e um fim, e ela é usada pelos ateus para refutar a premissa cristã que tudo tem que ter um Criador. Mas nem tudo tem um começo, como veremos, e vamos aqui à análise. Suponhamos que você pudesse entrar dentro de uma máquina do tempo, pudesse retornar 1000, 2000, 10 milhões, 10 bilhões, 30 trilhões de anos atrás, e isso em busca de quando iniciou o tempo. Quando você chegaria ao início e o marco zero do tempo? A resposta é nunca, porque o tempo é infinito e nunca teve um começo. E ainda que algum cientista ou teórico diga que o tempo começou há 100 trilhões de anos atrás, eu pergunto, o que tinha então antes disso? Resumindo, o tempo não tem um começo e nem um fim. E quanto ao universo, suponhamos que você pudesse entrar dentro de uma espaçonave e entrasse no espaço e viajasse 40 bilhões de quilômetros dentro do espaço. Você chegaria ao fim do universo? A resposta é não. Isto é, o universo não tem fim. Suponhamos que algum cientista ou físico venha com o argumento que o universo possui um fim, possui uma atmosfera ou uma parede que o delimita. Pergunto, e o que delimita essa atmosfera, essa parede, ou seja lá o que for que delimita o universo? E o que delimita o muro ou a atmosfera que delimita o universo? Você percebe? Isso é uma pergunta infinita. Suponhamos também que a pessoa diga que o universo não tem fim, mas tem um começo e o começo é em determinado local. Minha pergunta é, por que o universo começa aqui e não ali? Quem é que determina que o universo começa aqui e não ali? Percebemos que o tempo e o universo não têm começo e nem fim. Logo, essa indagação feita pelos ateus de que tudo tem um começo e um fim cai por terra. Sabemos que o universo e o tempo não têm começo e nem fim, mas não temos como entender ou explicar isso. Se o tempo e nem o universo não têm um começo e nem um fim, como é que o Criador do tempo e do universo tem um começo ou um fim? Isto é, Deus é eterno e infinito. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21, versículo 6. E quanto à pergunta, quem criou Deus? Suponhamos que um ateu diga, se tudo tem um Criador, Deus também tem um Criador. Tudo bem. Se um ateu usa a prerrogativa que para Deus existir algo maior tem que ter criado a Deus, quem criou então esse ser maior que criou Deus? E quem criou esse ser maior? Que criou outro ser maior, que criou Deus e assim sucessivamente. Ou seja, quem foi o primeiro a aparecer? Se temos que ter um Criador do Criador, do Criador, do Criador e assim por diante. Isto é, isso é uma pergunta infinita, da qual não tem como traçar quem foi o primeiro. E se temos uma pergunta infinita, o Criador de tudo tem que ser um ser infinito que não tem um início. Já existiu algum dia que nunca teve o nada? Na verdade, não existe o nada. O ar não é um nada. O ar é composto por oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Tanto é que se você encher uma bexiga de ar, ela expande. E se você apertar e não tiver por onde o ar sair, ela estoura. Vai então uma pergunta aos ateus. Se tudo precisa ter um começo, quando foi que surgiu o primeiro átomo ou a primeira partícula no universo? E suponhamos que a pessoa venha com um argumento que surgiu em tal dia. E antes desse dia, o que existia? E quem criou ou como foi que apareceu o primeiro átomo ou a primeira partícula no mundo? E suponhamos que não existe Deus. Como é que esse primeiro átomo ou a primeira partícula surgiu? Exista Deus ou não?
Logo vemos que nunca existiu o nada, pois o nada não existe, pois a atmosfera, o nosso ar, tudo é composto por partículas. Isso são coisas que sabemos, mas não temos como entendermos ou explicar. É como tentar colocar um oceano em um copo de água. As pessoas podem dizer: ok, eu concordo com tudo isso que você está dizendo, mas se isso não prova que Deus criou, mas isto não prova que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, e nem prova que Ele é o Criador. Só prova que realmente há coisas que não têm um começo e um fim, como o universo e o tempo, e só prova que nunca existiu um nada. Contudo, muitos desses acreditam na teoria do Big Bang, de que o mundo começou por um acaso e que tudo veio do nada, e iniciou-se através de uma explosão, seja lá o que você quer dar o nome. E ridicularizam as pessoas que creem que Deus criou o mundo em 6 dias e criou Adão e Eva, alegando que isso é um mito. Devo dizer que Deus nos dá algumas evidências que Ele criou o mundo e que a Bíblia é verdadeira. Eu não creio na Bíblia e no relato de Gênesis, baseado somente em pura suposição ou tradição. Eu creio porque Deus me deu algumas evidências de que a Bíblia, sua palavra, é verdadeira. E gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês. E aqui vai um resumo muito breve do porquê eu creio na Bíblia e no relato de Gênesis. 1. As profecias bíblicas. Poucos sabem que a Bíblia, de forma precisa, no livro de Daniel, previu que após o reino de Babilônia viriam os seguintes reinos: Medo-Pérsia, Grécia governada por Alexandre o Grande. O mesmo morreria, seu reino seria dividido em 4, e após viria o reino de Roma e depois viria a Roma cristã, governada pelo sistema papal, o qual iria impor a Santa Inquisição. Para você ter detalhes disso, sugiro você procurar no YouTube ou no Google o programa Bíblia Fácil e procure por esses assuntos lá. Essas são apenas algumas das profecias bíblicas. 2. A evidência mostra que o mundo foi criado e planejado, ou que ele evoluiu e surgiu do nada, no qual processos que duraram milhões e milhões de anos deram origem a toda essa complexidade que são nossos organismos e os ecossistemas. Vamos então ver o seguinte, vamos à cascata da coagulação. Poucas pessoas sabem, mas para formar um coágulo quando você se machuca e evitar que você sangre até a morte, ou mesmo evitar que você tenha um sangramento espontâneo e tenha uma hemorragia, mesmo sem um pequeno trauma, nosso organismo produz 13 fatores de coagulação. E para estancar qualquer sangramento é necessário os 13 ao mesmo tempo. Se faltar qualquer um deles, a pessoa sangra até a morte. Pergunta: se nossos complexos organismos são frutos de processos evolutivos que demoraram milhões e milhões de anos, como o homem e todos os seres vivos que têm sangue sobreviveram até se formarem os 13 fatores de coagulação? Pois na falta de qualquer um deles, a pessoa sangra até morrer. Sendo assim, como que o homem sobreviveu por milhões de anos só com o fator 1, depois passou milhões de anos até se formar o fator 2 e assim até chegar no fator 13? A resposta é simples: não foi desse jeito. O homem teve que ser criado e junto com ele os 13 fatores foram criados imediatamente, pois a falta de um deles torna a vida impossível e o homem sangraria até a morte. A Terra e nosso sistema solar, nossa atmosfera, tudo mostra que o mundo foi criado e planejado, pois a Terra está a uma distância exata do Sol, para que nosso planeta não superaqueça ou resfrie muito. Se a Terra fosse um pouco mais perto do Sol, ou um pouco mais longe, não teria como haver vida. Se todos crescem na Bíblia, a própria Bíblia seria mentirosa, pois ela mesma relata: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra
se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 7. A você que é ateu e quer saber um pouco mais sobre os assuntos que expus aqui e quer ver se há evidências de que a Bíblia, de que Deus existe e se a Bíblia é ou não verdadeira, sugiro o seguinte: procure no YouTube pelo seguinte canal: Rodrigo Silva, Evidências. É um material arqueológico e histórico apresentado de forma equilibrada e bem embasada. Procure também por Adalto Lourenço, Criacionismo Científico, material bom e apresentado também de forma bem equilibrada, falando sobre o criacionismo e o evolucionismo. E para um estudo bíblico básico, sugiro o canal Bíblia Fácil. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar um like para o vídeo. E lembre-se também, se o universo e o tempo não têm um começo e nem um fim, quanto mais o Criador do universo. Se nem o universo nem o tempo tem um começo e um fim, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Olá, irmãos. Eu sou o Leonardo Muniz Barreto, o autor deste vídeo. Peço aos irmãos que possam se inscrever no meu canal e dar um like para que mais pessoas possam receber mensagens referentes ao Evangelho, para que assim o nosso Senhor Jesus possa voltar.